que eu achei mais legal é que, por vezes, o Felipe Luiz, ele tentou, de fato, ser coerente e foi coerente. Né? Por exemplo, quando ele coloca o Juninho ontem, não acho até que ele gostaria, de fato, de colocar o Juninho porque pensa que está na frente do Pedro. Mas ele tinha que manter a coerência daquilo que ele vinha falando. E aí, obviamente, depois entra um cara que tem muito mais qualidade. Vocês acharam que ele tratou da melhor maneira possível essa volta? Ele conseguiu deixar muito claro que talvez agora exista uma briga, mas entre Pedro e diretoria. Acho que essa é a única briga que existe, né? Eu acho que é uma questão que ele vai precisar resolver e que ele deixou poluir. A questão existe, ele foi exposto, é ruim. Mas, dito isso, você tem que separar o joio do trigo. É uma questão pessoal do Pedro / profissional, mas que estava atingindo o desempenho dele nos treinos e tudo, o que prejudicava a ele e a equipe porque era uma opção a menos. E ficou claro com a entrevista do Felipe Luiz, que é muito direto. O Felipe Luiz nem gagueja para dar as respostas, porque ele tem tanta certeza do que ele está falando, ele tem tanta convicção e a linha é sempre a mesma, que ele não pensa para falar. Aquilo sai muito natural, porque é o que ele é. E ele demonstra isso nas entrevistas e nas atitudes. Acho que a leitura é perfeita da entrada do Juninho depois do Pedro. Inclusive, a jogada do escanteio que gera o gol é Juninho-Pedro. E é uma baita jogada, tá? O passe do Juninho não é um passe simples. A jogada do Pedro é maravilhosa, porque ele recebe na profundidade, ele ameaça uma finalização em movimento, traz para dentro, dá um come no zagueiro que é maravilhoso e obriga o Fábio a fazer uma puta defesa. E aí vem o escanteio, e aí o papel de 9 no segundo pau muito bem postado, com a raspada do Léo Ortiz e o gol. Então, assim, ele não é um gol qualquer. O gol, você fala, putz, mas também é um gol fácil. Primeiro que é um gol que o Pedro ajuda a construir o escanteio, depois ele vai se posicionar fora da confusão para pegar essa bola no segundo pau, né? Assim, é um baita gol. A minha briga é sobre craque, o gol né? é isso, é que o gol, a jogada não é qualquer um que faz. O gol quando eu falo que o gol não é um gol de um nível de complexidade grande, não é. Ponto. A execução, né? Mas o posicionamento. E alguém tem que atacar aquele espaço. Mas é um bate-pronto, né? Você também é uma finalização que ele lê o tempo de bola perfeito. Eu acho que outros jogadores tinham feito. Quando o Pedro entra em campo ontem. Não bate no kick, velho. Quando o Pedro entra em campo ontem, isso poderia acontecer o gol. Só que mais importante do que isso, o meu olhar sempre foi pra postura. Porque é o que você falou, as coisas foram conduzidas de uma forma, pelo Felipe Luiz, pra mim, você teria a mesma leitura se ele não faz o gol? Pelo que ele movimentou, pelo que ele foi? Sim, porque eu achei que ele entrou querendo. Você via no semblante do cara. O cara mais vivo, o cara mais ligado. Então, a análise em cima do Pedro, pra mim, era muito mais em cima disso do que do gol. Assim como a gente não pode achar que o gol resolveu tudo e tá tudo, acabou, não sei. Como também, se não tivesse acontecido o gol, ia estar tudo ruim. Não é o caso. Agora, é uma reconstrução de uma confiança, de uma relação. Pra mim, a parte mais importante da coletiva, dessa resposta do Felipe, e pra mim, esse deveria ser um mantra de qualquer treinador. Que não sou eu, não sou o Pedro, não é fulano, não é Beltrano, é o Flamengo. Quando um profissional consegue entender que ele está trabalhando por um todo, para um clube do tamanho do Flamengo, que essa é a prioridade, o bem do clube, eu acho que é já um bom caminho andado para você dar certo. Porque quando ele faz isso, ele deixa o revanchismo de lado, ele deixa o ego. Eu vou falar para você, eu não sei se é qualquer treinador que colocaria o Pedro de novo, você não daria um chá de banco maior no Pedro. De verdade. Por birra, né? Por birra. Porque nós somos seres humanos, pô. A gente é pirracento. Quando pega na gente também, a gente também quer sei lá, se vingar, enfim, todo mundo. E não, o que o Felipe fez ao colocar o Pedro o Pedro mostrou um outro comportamento no dia a dia, o Pedro foi relacionado, o jogo pediu o Pedro. Pra eu ganhar, o Pedro poderia me ajudar a ganhar o jogo como ganhou. E aí ele passou por cima do ego dele, que ele pode estar chateado com algumas coisas, ele passou por cima disso em prol do clube. Então é esse o nível de profissionalismo que a gente tem que esperar de um treinador. Esse é o ponto, entendeu? Porque ele não quis em nenhum momento, eu pelo menos vi dessa forma, até o tempo que o Formiga soprou aqui agora, medição de força. Ele não quis medir forças com o Pedro. Ele quis deixar clara uma regra que norteia o trabalho dele na hora de definir escalações. Para jogar, tem que estar treinando bem. Para jogar tem que estar rendendo, tem que estar nos níveis físicos satisfatórios, tem que estar comprometido com o ambiente, porque além do Pedro figurar em último dos testes físicos, também houve ali o vazamento de que o Pedro estava numa postura de deboche nos treinos e tal. Então o Felipe Luiz deixou claro, assim, acho que ele não quis medir força, ele quis, olha, o meu trabalho
Ele se baseia nisso aqui. Essa regra vale para os 20, 30 jogadores que eu tenho. Se alguém infringir essa regra de alguma forma, seja ele titular ou reserva, não vai jogar. Para voltar a jogar, eu não vou levar... Nada disso aqui é pessoal, isso aqui é objetivo, tanto que ele traz os dados para a coletiva. Voltou, seguiu a cartilha como todo mundo, vai jogar. Gostando de mim, não gostando de mim, apertando a mão, dando abraço, dando beijo, a relação é profissional. Eu acho que ele só marcou território. E para um treinador com pouca experiência, com pouca bagagem, no primeiro trabalho do profissional, conseguir se posicionar com essa clareza e com essa contundência, eu acho que é virtuoso. Eu acho que o Felipe Luiz sai grande do episódio. Porque assim, talvez para muitos torcedores fica essa situação, né, de, tá vendo? No momento que apertou, aí de fato ele teve que usar o Pedro, senão ele poderia não ganhar o jogo. Na Vila apertou também o jogo contra o Santos. E ele nem levou. E ele não botou para jogar. É isso, não levou. Mas ele não foi nem relacionado. Nem né? relacionado. Nem levou nem relacionado. Que não fazia sentido também. Agora, é o suficiente, porque, pelo menos pra mim, trazendo pro popular, né? Ficou claro que era um migué do Pedro nos treinamentos. Era um migué do Pedro. Então não tem muito na conta do tipo, como é que em uma semana, então como é que em 3 dias você consegue detectar que o cara tá bem? Se era um migué, então dá pra entender. Tipo, assim, olhar. É coerente o que o Felipe falou. Fez. Coisas que o meu olho vê e que os dados me comprovam. Não tem como enganar. Não tem como enganar, mano. E assim, quando o Jorge até fala da questão, o Felipe fala de cultura de treino. Isso também ficou muito claro pra mim que esse talvez seja um dos pilares do trabalho do Felipe. Eu tenho quase certeza que nos primeiros dias dele... Que é o trabalho do jogador, né? Sim, o jogador passa muito mais tempo treinando do que jogando. Eu acho onde que ele tem que dar. Eu acho que ele se reuniu com os caras e criou esse negócio de, aqui eu tô aberto a vocês, a gente tem uma boa relação, conheço vários de vocês, mas é o seguinte, treinar na intensidade alta, deixar tudo é inegociável. Vamos fazer esse combinado? Sabe, a gente tem filho. A gente faz um combinado, o combinado é esse, você vai jogar até tal hora, depois a gente vai sair. O combinado não sai caro. Quando o Pedro faz o que faz, e repito, mano, eu não gosto muito da postura do Pedro ainda. Porque ele... Não gosto do discurso do eu estou errado, mas... Irmão, falei isso ontem. Se eu fiz uma merda, eu não vou falar desculpa quem se sentiu ofendido. Desculpa, fiz merda. Ponto. O mas, eu não sei o que. Mas eu fiquei chateado com os prints. É pra ficar chateado. Só que os prints, eles são fruto. E eu digo de novo, os prints pra mim é um erro catastrófico de gestão. É muito errado da parte da diretoria ter vazado um negócio daquele. Só que os prints só existem porque a postura do Pedro já era ruim lá atrás. O Pedro só virou um jogador negociável por conta da postura dele do dia a dia. Será? Eu tenho dúvida. Eu não tô falando o que eu acho. É isso. É uma informação. Mas a parada a preparação dele pro retorno do LCA foi elogiado por 100% do... Sim. Falou, cara, o Pedro voltou antes da hora só porque ele foi dedicado num nível que pouquíssimo fazia coisa extra, ficava no clube para além do tempo e tal. Então, em algum momento, houve algo que desestimulou o Pedro. Não sei se ele entendeu que ia ter mais minutos, mais rápido. Não foi os prints. Os prints foi a gota d'água, assim, pra ele largar. O que eu quero dizer é que em algum momento houve uma mudança de entrega e comprometimento, porque o Pedro volta muito bem para um cara que estava tanto tempo parado com o LCA, ele voltou antes da hora, e ele voltou gerando o jogo, ele voltou fazendo gol, ele voltou pedindo passagem. Mas ficou claro também para o que o Felipe queria, que o Pedro ainda não estava pronto para executar. E aí eu não sei o quanto isso bateu no Pedro, e aí ele desestimulou um pouco, e aí gerou esse efeito dominó, né? Porque até então o Felipe conduzia as coisas de uma maneira correta. Ele não estava expondo o Pedro, ele tirava o Pedro quando sentia que baixava um pouco, e o Pedro não conseguia em questão de mobilidade, mesmo bem, como você falou, porque tecnicamente ele é um jogador diferente, ele não atingiu um nível satisfatório, até por isso ele não foi titular com regularidade. Agora, a postura, por exemplo, com relação... O pique que o Pedro dá também, cara? A postura dele com relação aos Estados Unidos, por exemplo, que aí era dia a dia, que você não tinha nem como ir pra casa, né? Os caras ficou completamente revoltado. E não é que o Felipe Cato fez isso. Tem que resolver internamente. Isso foi conversado várias vezes, mano. O pessoal pegou na mãozinha do Pedro. Pedro, ó, tá vendo isso aqui? Pedro, ó, entendendo que o Pedro não é o Vardy, não é o Juninho Xexé. Ele é um jogador diferente, mas que ele poderia entregar mais.
Vini Xexê é bom demais. Não é muito bom. Agora, ele é tirado assim, por causa mas o passe que ele dá pro Pedro é maravilhoso. isso. Para vocês, ele, entre aspas, já quebrou essa fila. Assim, em um momento, o Felipe Luiz, até pelas explicações, pelo famoso GPS, mostrou que ele estava no fim da fila. A partida de ontem, sem dar migué, treinando bem, já é o suficiente para falar, pô, beleza, a gente tem um cara de volta, agora ele é titular dessa equipe. Não, porque tem a questão que também da não, rotação, eu acho de que depende do intensidade. adversário também. Eu acho que você pegar, por exemplo, vamos supor, próxima Isso pra rodada... mim, isso pra mim eu não consigo... e já foi falado disso aqui há um tempo, tá? O quê? Eu não consigo entender, depende do adversário, se cabe o Pedro ou não. Gente, Não, peraí. pra mim, se ele é o melhor centroavante Eu tô do falando pra Brasil, agora. irmão, Mas se depende vira do- pra colocar o cara em Ó, campo, Não, mas velho. aí Próximo depende jogo- do modelo de jogo que você quer botar em campo. Então, mas daí eu acho uma loucura. Eu acho Peraí. que esse é o grande debate. Sim. Além da questão do comportamento, do rendimento do Pedro nos treinos, Ah, não, isso aí tem que estar o alinhado. grande debate é se o Pedro encaixa dentro do que o Felipe Luiz Então. pretende. Não, eu acho que É uma o loucura. encaixe, o Felipe já deixou isso claro. Ele fala, cara, eu quero ter o Pedro e ele bem vai ser titular. Na crise, ele disse isso. Ele falou, cara, estando bem, vai jogar, não tem ponto de correr. Mas, por exemplo, próximo jogo do Flamengo é contra o Red Bull fora. O Red Bull hoje tá voando. Também. É um Apesar jogo de difícil. ter perdido pro Vitória Isso, ontem. mas assim, é um jogo intenso. O time tá brigando lá em cima. Eu acho que esse é um jogo que pode ser que o Pedro não seja titular. Mas o próximo jogo do Flamengo é contra o Galo no Maracanã. Eu acho que esse jogo dá pro Pedro ser titular. Porque o Galo vem jogando hoje, pra forma como vai ser um jogo fatalmente de dominância do Flamengo, eu não acho que o jogo contra o Red Bull vai ser um jogo de dominância plena do Flamengo o tempo todo. Eu acho que não vai. Eu acho que é um jogo de intensidade, tudo. Eu acho que vai, por enquanto, vai Então. jogo a jogo. Daqui a pouco, estabilizou a postura, fisicamente igualou e tá fazendo a parada sem bola que o Felipe quer, vai ser o titular, não tem ponto de correr. não Agora, sei. vai ter que fazer. Não tem Então, essa segurança. porque assim, eu não De tenho que ele essa vai ser certeza. titular? Eu não tenho essa certeza também, muito pelo que Eu penso acho que ele no jogo vai, do mas não Felipe agora. Luiz. Mas pra mim isso, e pode ser que eu esteja ultrapassado. Pode ser, eu entendo que o futebol mudou. E tem muito essa questão de vamos escalar um time pensando no adversário, pensando em característica. Agora, pra mim, e pode falar o que quiser, mas pra mim não entra na minha cabeça. Não entra, cara. Na cabeça você ter hoje à disposição o melhor centroavante e não colocá-lo. Por conta da característica. Eu não consigo entender isso. Vamos voltar Não pro consigo. Mundial. Vamos voltar pro E eu Mundial. não tô falando que o Felipe Luiz vai fazer isso, tá? Eu acho que tem que dar tempo Vitor, pra vamos recuperar voltar bem. pro Mundial de Clubes. Vamos. Se o Pedro estivesse voando bem, metendo gol e tal, você acha que ele deveria ser titular no jogo contra o Bayern de Munique? Em que era um jogo que o Flamengo era mais sem bola do que com. Eu entendo. Ele- Você mas, me então- quebrou agora. então você acabou, me quebrou agora. Só que assim, assim, aí é um contexto completamente diferente. Oxe, mas é isso que a É gente um tá falando. cenário, não, mas é um cenário que a gente tá É porque falando o a nível Bayern mundial. é a exceção. Cara, né, diante em dos termos de adversários que o adversários Flamengo vai enfrenta. enfrentar nos próximos aí. 5 anos. Pode ser que tenha Vai 4 ter europeus dois aí. Bayern no máximo. Entendeu? É assim, é um contexto Eu acho eu que acho vale muito debater, é diferente. bom. Eu acho que aí tem uma questão que é até legal, até pra vocês falarem o que vocês acham. Até onde a gente pode cobrar do Pedro nesse sentido? Porque o Pedro não. Você vai falar das características do Pedro, do prime do Pedro. Ele não é um jogador que se caracteriza por um centroavante trabalhador, que a gente fala. Que pressiona todas, que tem um nível de intensidade muito alto. O Pedro não é um jogador, por exemplo, que eu vejo repetindo muitos sprints como ele fez o de ontem. Ele não, eu nunca vi ele na carreira como esse jogador. Então também a gente tem que tomar cuidado para não cobrar dele o que a gente cobra do... Vai, pega um atacante que pressiona pra caramba, Vitor vai. Roque. Vem? Do Vitor Roque. Do Vitor Roque, por exemplo, do Rony. Entendeu? São jogadores diferentes. A questão pra mim é que a comissão diagnosticou que ele não tava fazendo sacanagem. Porque deram tempo pra ele fisicamente se preparar para fazer. A ideia da comissão técnica do Flamengo, o planejamento era usar o pré-mundial para ele ganhando minutos e se fortalecendo. E tiveram muito cuidado para ele não ter lesão, né? Porque ele veio de uma lesão complicada, para ele não ter muscular e tal. E aí quando chegaram no Mundial, que era onde eles achavam que aí a gente vai preparar o tanque de guerra... Que ele já tava e de volta há 2 2 meses. meses, pá, a gente rodou ele, não arrancou o couro e tal. Aí chega lá o maluco numa nhaca do caramba. Aí isso foi gerando, pô, não é Ah possível. lá, o ataque de espaço, velho. É o pique Não, que e ele dá. aí foi muito bem, mas é o que eu tô falando. Cara, não essa deixada dele não pro é o carrinho gol, não é o gol. É uma análise de comportamento, cara. De você ver a firmeza, como as ações. Não, ele não jogou pra caramba, ele não acabou com o jogo, gente. Vamos falar a verdade. Mas em questão de postura, você viu o semblante mais vivo e tal, sabe? Então acho que a resposta era essa. E entender até onde também ele pode fazer o que o Felipe quer.
Eu acho que o Felipe tem que entender também que talvez ele não seja esse jogador. Eu acho que ele pode não é. ser melhor. Na cabeça do Felipe Luiz, eu acho que ele não é. Eu vejo o Pedro, pela questão de característica, da maneira como o Felipe Luiz gosta que os seus atacantes se comportem, eu vejo o Pedro como um jogador disponível na cabeça do Felipe Luiz, tá? Tô nem fazendo juízo de valor se essa é a melhor estratégia, se não é, mas é vendo o método de trabalho do Felipe Luiz. Eu vejo o Pedro como um jogador para circunstâncias específicas de jogo. Contexto. O jogo contra o Santos, por exemplo, era muito jogo pro Pedro. Era o Santos marcando em linhas muito baixas, a reta final do jogo, pô, era para ter esse cara dentro da área. Ele não estava disponível e o Felipe Luiz tinha motivos para não levá-lo para Santos. Eu acho que vai ser... Ontem dava para ser um jogo do Pedro titular também. Podia ser. Mas eu, pensando com a cabeça do Felipe Luiz, aí a gente se baseia no jeito que ele escala o time, Sim. no que ele diz nas coletivas, no que ele quer dos atacantes. Eu não vejo o Pedro voltando à titularidade, não é por questão de birra, não. É por sistema de jogo mesmo. Até porque é difícil, porque assim, pensa, você é o treinador. Tá muito claro que pressionar a bola é uma premissa que é inegociável no time dele. Aí você treina todo mundo pra fazer isso, você cria um sistema pra fazer isso, só um não tá fazendo. Você vai isentar um cara de... Isso vai gerando. Então tem que tomar cuidado não fazendo porque não consegue. Às vezes, na característica do cara, ele não consegue fazer essa marcação. Exato. Então, e aí se a característica dele não casa com o que o treinador pensa, não tem jeito. É difícil fechar essa conta, mas é aquilo que eu falei. Pra mim, soa como uma loucura. Ele tem que fazer o Pedro encaixar nesse time, cara. Mas não é o que eu penso. Eu acho que a maioria das pessoas colocam o Pedro num patamar de jogador que eu não acho que é. Eu acho que é. Pro futebol brasileiro, eu acho que ele craque. O futebol brasileiro é ponto. Mas aí pensa no seguinte... eu acho que essa troca é muito sintomática do que pensa o Felipe Luiz. Total. Os dois podem jogar juntos? Não sei. Densidade cai muito. Isso é balela. De Arrascaeta e Pedro? Os dois têm que jogar junto.